Professor, eu queria que o senhor destacasse o Fluminense, o momento em que o Fluminense está vivendo. Realmente é digno de tantas críticas como o senhor está vindo por parte da torcida, até mesmo da imprensa? Sidney, eu acho que toda mudança a gente se sujeita a alguns insucessos, né? O Fluminense está passando por uma fase de reformulação. Você sabe que fazer um time dentro de um campeonato é coisa complicada, não é? Não dá tempo muito do Fluminense treinar, apesar de que os jogos são domingo a domingo, mas tem as viagens. Mas eu acredito, da maneira que o Fluminense vem começando a se encaixar, a gente começa uma reação a partir de domingo lá em Pedro II. O torcedor fica a se questionar, professor, sobre a situação de 9 jogadores serem dispensados e apenas 3 jogadores serem anunciados. Foi um planejamento ou ainda aguardam uma negociação para futuros jogadores? Não, nós não trouxemos só 3, não, nós trouxemos 5. 5 jogadores vieram, né? E a gente mandou 9 que foram dispensados. Agora, é dentro do planejamento que o Dr. João pensa em fazer realmente dentro do Fluminense. A gente está tentando de todas as formas que esse time se encaixe, porque quem faz um trabalho de renovação dentro do futebol do Piauí só é o Fluminense. Então as dificuldades que eu vejo hoje que o futebol do Piauí passa e vai continuar passando, não é? Porque eu vejo aqui o Varto, uma dificuldade tão grande, com um elenco tão caro, não é? E a torcida não responde, não é? Aí diz assim, falta investimento nos clubes do Piauí. Mas como investir se a própria torcida não apoia? Não é? Porque eu não estou falando aqui do Fluminense. O Fluminense está fazendo as coisas dentro daquilo que é planejado, dentro dos gastos que o clube pode. Não vai se atropelar e nem vai deixar ser atropelado por nada. Né? Porque tem muita gente que fala, a gente vê aí na rede social, vê dentro dos grupos, mas eu procuro aqui aqueles que falam dos clubes do Piauí, nem no estádio vão. Então, aquele que fala, era preciso que viesse aqui, desse apoio, nos ajudassem, né? Eu estou agora vendo essa questão para poder o Fluminense realmente cumprir aquilo que determina aquilo que foi planejado para esse ano. Dentro dessa campanha, o que é que o senhor espera que realmente mude dentro do Fluminense? Eu acredito que o Fluminense, Sidney, eu sou um cara que acredito muito em tudo e acredito no trabalho. O Fluminense trabalha muito. O Fluminense a gente discute todo dia futebol, a gente discute o planejamento de pagamento, o Fluminense discute a questão da alimentação, a questão das viagens, a gente discute muito essas questões para dar certo. E eu acredito que com todas essas mudanças que nós fizemos, que o Eduardo fez, que trouxe jogador, não se faz um entrosamento da noite por dia, não é? Então o Fluminense está fazendo dentro, mas eu acredito numa reação já do Fluminense. A volta por cima, já no final de semana contra o Cordino? Eu acredito que o Fluminense termine a rodada em quarto lugar. Eu acredito que o Fluminense lá, como a gente jogou o segundo tempo lá em Pedro II, poderia ter virado o jogo, mesmo perdendo de 2-0. O Fluminense poderia ter saído de lá com a vitória, mas futebol é desse jeito mesmo. A gente espera aquilo ali que aconteça e às vezes não acontece, mas está próximo de acontecer. Professor, qual seria a sua mensagem para aquele torcedor que vai ao estádio e aqueles que não vão, mas sabem criticar? Os que criticam eu respeito. Eu respeito todas as críticas, eu acho que todo mundo tem direito de dar opinião, né? De falar. Agora, aqueles que criticam, que não vão no estádio, que não ajudam e tudo, fica só na crítica. Aquele que vai no estádio, que ajuda, que critica, ele tem razão de criticar porque ele quer um bom futebol. E é como a torcida de Pedro II. Pedro II comparece, Pedro II vai, mas que a gente, né? Ele comparece e tem que ser respeitada por isso. E o Fluminense vai respeitar e não tenha dúvida não. O ano passado o Fluminense começou numa arrancada estúpida dentro da Série D e não classificou, não é? Quando eu estava na terceira rodada, o Fluminense já estava com 9 pontos, né? Tinha ganho aqui dentro de 4, tinha ganho fora de 4, empatou 2. Agora não mudou, mas nós mudamos muito também o clube. Mas isso vai acontecer dentro do clube ainda.